Bom, agora em Vaz Alegre são 12 horas mais 40 minutos, né? Vamos aqui, o foco aqui era o governo de Bolsonaro já, mas vamos voltar aqui para Vaz Alegre, vamos às questões que interessam aqui a nossa população mais diretamente, não que o governo não nos interesse no geral, mas nós temos discussões aqui da cidade. Lembrando que daqui a pouco tem a crônica do Jurani Clementino, que é para a gente dar uma entrada no final de semana bem aliviado, né? Com uma coisa bem nossa, bem rural, já já você vai saber o assunto que vai ao ar nessa crônica, né? Bom, Helder, doutor Vitor, doutor Gregório, né, estamos aqui para falar exatamente de uma questão que vem sendo discutida, a gente pode dizer 10, 15 anos, né, essa discussão em torno, vocês estão mais por dentro para dizer a temporar, digamos assim, aliás, temporizar essa questão, mas é o salário mínimo como menor salário, uma luta de mais de 300 servidores, auxiliares de serviços gerais e merendeiras aqui na cidade de Vaz Alegre. Né? Já teve passeata, já teve protesto, já teve panelaço ao longo da história dessa luta. E o que é que o prefeito Helder traz de novidade em relação a esse assunto? Chegaram a fechar um acordo, chegaram a fechar uma proposta com o representante da categoria, que é o Sindicato dos Servidores Públicos? Boa tarde. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde principalmente aos nossos servidores, né, que provavelmente estão aí na escuta também do programa. Marcos, ao assumir 2017 o governo, pelo terceiro mandato, eu fiz um compromisso, inclusive ainda em campanha, com o sindicato e com a categoria, de que a gente viria durante esse mandato uma condição de viabilizar a solução desse problema, né? Então, juntamente com o doutor Vitor, com o Gregório na parte da administração, com o setor financeiro também, que está agora também sob o comando de Gregório, a gente procurou, no decorrer desses 2 anos, através de diálogos, de estudos, né, as alternativas de solucionar esse problema. E, para isso, tem uma ação tramitando no Tribunal Superior do Trabalho. São componentes dessa ação 102 funcionários, mas é isso, né, Vitor? 102 funcionários, e a gente fez uma proposta de acordo com a nossa condição administrativa e financeira, que seria exatamente a contratação inicial daqueles que estão na ação judicial, né? E em 2020 a gente contrataria os outros 200, sendo que 100 seria no início de 2020 e mais 100 no final de 2020, que daria aí mais ou menos 300 e poucos funcionários. A gente acomodaria todos esses funcionários, de fato e de direito, trabalhando 8 horas e ganhando o salário mínimo. Teríamos que fazer uma adequação, naturalmente, financeira, mas também administrativa, porque eu já expliquei isso aqui. A gente tem que encontrar o que esse servidor, a atividade que ele consiga executar de acordo com a carência administrativa. E durante todo esse período a gente vinha conversando e qual seria a proposta? A gente acomodar todo mundo, fazer esse comprometimento em juízo, né? Homologar esse acordo e o sindicato desistir da ação. Porque não existe acordo, eu sou empresário. Se o meu funcionário me coloca na justiça e eu chamo ele para fazer um acordo, ele tem que desistir da ação, porque senão não faz sentido o acordo. Então, a nossa proposta está pronta e o sindicato, através da sua diretoria, agora na última reunião com o gabinete, né, deixou claro de que aceita a proposta, mas não dá para desistir da ação, né? Então, e aí, como é que vão lidar com essa situação? Aí não existe acordo onde só uma parte cumpre, né? Então, qual é a minha preocupação? Eu tenho um compromisso com a categoria. Então, pegando a orientação do nosso secretário de administração, né, na questão também legal e também na questão financeira, e convido a questão basicamente legal e jurídica, a gente ficou sem entender a melhor alternativa e até sem entender, porque eu imaginei que o sindicato estava ciente de que na hora que fechássemos o acordo, precisaríamos automaticamente de fazer a homologação desse acordo, né, pedindo a desistência da ação. O sindicato, naturalmente, tem a vontade de resolver o problema. Porém, pela justificativa do nosso presidente Arialdo, que aqui a gente mandou um abraço para ele, para todos os que compõem o Sindicato dos Servidores, é que teria que os advogados se negariam à desistir da ação porque tem a questão dos honorários.
E já andou muito. E já andou muito, já trabalhou muito. E nesse aspecto, o advogado tem razão, tudo, mas assim, nós não podemos prejudicar a categoria. Então, o que a gente está propondo, né, é uma reunião, inclusive está aqui a proposta. Está funcionando aqui? Está sim. Tá? Aqui está a proposta encaminhada, né, onde fala 102 funcionários para 2019, agora a gente já estaria contratando, inclusive, é tão prova disso que nós fizemos uma seleção, Marcos, agora, e meu querido servidor, fizemos uma seleção e não colocamos vagas nem para auxiliar de serviço e nem para merendeira. E eu fiquei até numa situação delicada, porque tivemos, inclusive, o doutor Vitor esteve lá com o chefe do gabinete Batista, no Ministério Público, pedindo orientação ao promotor, porque como eu não fiz seleção, eu não tenho pessoas para colocar agora para trabalhar nessas funções. E eu não posso ampliar uma carga horária sem ter também criado as vagas e sem o sindicato ter acatado a nossa proposta. Então, administrativamente deu até um problemazinho que nós estamos agora tendo que fazer a seleção para fazer todo esse processo regularizar, porque vai ser outro trâmite agora. A gente quer convidar você, meu caro servidor, auxiliar de serviço e merendeira, que está na ação, só os que estão na ação, estão todos convidados para sábado próximo, de amanhã a 8 dias, na Secretaria de Educação, a gente vai estar lá explicando de forma mais detalhada, tirando todas as dúvidas com o nosso jurídico, com o nosso financeiro, com o nosso chefe de gabinete, eu estarei lá também, onde a gente fará uma explicativa e aqueles servidores que quiserem aderir à nossa proposta, ele vai fazer a adesão individualmente. Quer dizer, vocês já lançaram a proposta ao sindicato, bom, a proposta está boa, mas nós não podemos abrir mão da ação. E como é que o setor jurídico vai resolver essa questão? Qual é a orientação para o servidor que agora diz o seguinte, bom, a gente tem uma proposta, o sindicato aceitou, se o sindicato aceitou, logicamente tem aí uma aprovação também de boa parte da categoria, porque o sindicato não iria tomar uma decisão sem ter o aval da categoria, mas aí fica esse gargalo do trabalho lá dos advogados, que pode dizer, não, a gente não vai desistir da ação, porque a gente quer os honorários, e agora? Qual é o procedimento, qual é a saída jurídica para esse caso? Boa tarde, Marcos Filho, boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. É justamente essa questão é um ponto bem delicado, Marcos Filho. Nós da Procuradoria do Município, juntamente com o prefeito e a Secretaria de Administração, nós precisamos sentar com o advogado para a gente discutir uma proposta até para eventual honorário de sucumbência, mas da forma que deve ser feito o acordo, tem que ser de uma maneira razoável, tanto para o município como para as partes, porque o sentido do acordo, Marcos Filho, é que as partes cedam um pouco para que a gente encontre um denominador comum. Da forma que está sendo posta, todo um retroativo de 5 anos, honorário de sucumbência para os advogados, isso vai onerar demais o nosso município e vai acabar quebrando novamente o nosso regime de precatórios, coisa que o prefeito Zé Helder está tendo responsabilidade e cuidado para que não aconteça isso. Isso, Marcos, e uma das coisas que é importante é o seguinte, esse honorário é calculado em cima desse retroativo de 5 anos, só que o Supremo tem lá uma decisão para sair a qualquer momento, que ele pode muito bem entender, através do Supremo, que esses direitos, eles não terão efeito retroativo, que passará a ser direito do salário mínimo a partir dessa decisão final lá no Supremo. Então, poderá até no futuro nem ter esses honorários, certo? Então, a nossa proposta, já pedi ao doutor Vitor aí para procurar os advogados e para ver com o sindicato um contato, para a gente ver, porque se a gente vai fazer, se o sindicato não concorda em desistir da ação, né, na sua totalidade, e se a gente vai fazer individualmente, nós vamos dar uma proposta ao servidor, aliás, ao advogado, de que o município poderá, inclusive, arcar com um valor percentual, um valor específico, por cada acordo feito, porque ele vai querer que o servidor pague o honorário na hora que ele for desistir. Provavelmente. Só procurar entender essa retroatividade que é de interesse, logicamente, da causa dos advogados. A retroatividade, Marcos Filho, seria
O meio salário dos últimos 5 anos. O meio salário, exatamente, dos últimos 5 anos. É como se fosse um direito que eles tivessem desde de 5 anos atrás. 5 anos atrás. Então, o Supremo pode dar um direito a partir de agora, deles ganharem o salário mínimo, que a ação está, né, lá ainda para ser julgada no seu finalmente, e essa decisão pode vir que o município tem que pagar a partir de agora, mas que não tem a obrigatoriedade de pagar o retroativo, né? Então, essa questão Essa é uma possibilidade. É uma possibilidade, não é? É uma possibilidade. Só para deixar um pouco mais claro, o prefeito explicou muito bem, mas seria a regulação dos efeitos. O Supremo ia regular os efeitos da decisão. Pode ser que o Supremo decida no sentido de que a decisão de pagar salário mínimo para servidor, né, tenha vigência a partir da data da publicação da decisão. Por exemplo, 17 de janeiro de 2019. Se ele decidir que todo servidor deve ganhar salário mínimo, mas é a partir dessa decisão. Por quê? Perdendo o efeito da retroatividade. Perdendo o efeito dos pagamentos anteriores. Por quê? Porque o Supremo tinha um entendimento que o servidor poderia receber o salário proporcional ao mínimo. Só que mudou a composição do Supremo, mudaram-se os ministros, né, veio os governos, eles fizeram indicações, e mudou-se o entendimento. Então, isso seria uma forma de insegurança jurídica. Já pensou? Os municípios, eles tinham um entendimento, estavam embasados com o entendimento do Supremo, de repente ter que pagar 5 anos de retroativo. Isso traria uma insegurança jurídica não só para os municípios, mas para todos os entes da federação. Ok. Bom, deixa eu ver aqui. Ô Marcos. Pois não? Vou falar agora. E uma questão interessante da gente falar com relação à abertura que a administração está tendo para com esses servidores. Por quê? Inicialmente, essa ação, ela existe em 2 ações, uma com 90 servidores e uma outra com 200 servidores. E esse seria de imediato... Mas não tem ação com 200? Não, aliás, a ação com 90 e a ação com 12 servidores, que daria esses 102. Né? E aí, inicialmente, esse seria a preocupação inicial que a administração estaria tendo para regularizar essa questão do salário mínimo como menor salário. Mas nós, a administração, o prefeito Helder, está tendo essa preocupação exatamente de já tentar resolver esse problema, resolver essa questão que inicialmente, na época, quando foi feito o concurso, não existia nenhuma irregularidade, inclusive foi dialogado com a categoria, foi dialogado com o Ministério Público, né? Foi feito esse concurso, o pessoal que participaram, fizeram essa questão de participar do concurso sabendo que ganhava o salário. Lógico que hoje existe toda uma discussão, existe já uma tramitação desse processo na Justiça, e para a gente resolver esse problema, porque realmente um meio salário mínimo para uma pessoa sobreviver é muito pouco, a gestão está dialogando, tentando, se sensibilizando, tentando construir um diálogo com a categoria. Agora é importante dizer que nós não temos, falando como finanças e administração, nós não temos condição de imediato contratar, regularizar a situação dos 302, porque hoje, se você pegar um cálculo baseado no salário mínimo de 2018, 2017, isso geraria um impacto a maior na questão do limite prudencial, que o município ele tem um limite de gastos, que ele pode gastar mensalmente com os servidores. Nós iríamos ultrapassar em questão de limite prudencial em mais de 1%. Aproximadamente. Chegariam 55% da receita corrente líquida. 55% da receita corrente líquida. Então, assim, a gente está se propondo, o prefeito tem se sensibilizado nesse sentido, tem dialogado, nós já fomos ao sindicato por mais de uma vez, tentar construir uma alternativa, e assim, existe nessa questão o quê? Os 200 servidores que não estão na ação, eles estão na questão abertos para chegar a um entendimento. Por quê? Primeiro porque eles não estão na ação e eles não vão ter efeito retroativo, eles não vão ter... Ou seja, essas pessoas podem ser contratadas no caso de existência dos demais, é isso? Entendeu? Que eu estou entendendo? Mas inicialmente a nossa abertura seria... Que quiserem fazer o acordo, a gente vai fazer individual. Só que tem que ver como é que essa pessoa vai ter um entendimento com o advogado, porque ele vai querer cobrar individualmente
né? Deixa eu só colocar aqui. Mas inicialmente... As pessoas que estão na ação, elas, no caso, estão tendo, de certa forma, prioridade, é isso? Estão sendo priorizadas para serem contratadas em 2019. Em 2019. E o restante serão beneficiados em 2020, início e final de 2020. Ou seja, nós estamos atendendo toda a categoria, mesmo aqueles que não estão na ação. Porém, dentro de um cronograma, como o Gregório está falando, de adequação administrativa e financeira. Eu nem tenho que 300 pessoas a mais fazer hoje na gestão e nem tenho como pagar. Os 102 agora que a gente estaria contratando em 2019, já teríamos aqui como acomodar, né? E aí, durante o ano de 2019, administrativamente e financeiramente também, a gente ia já encontrar essa alternativa de contratar para 2019, 2020 esse outro pessoal. Só um parêntese na fala do prefeito, é que nós evoluímos e muito, eu que tratei desde o início com essa categoria, negociando com essa categoria acerca desse pedido tão antigo deles, a administração, Marcos Filho, tá tendo, digamos assim, o esforço de fazer a lotação de 300 servidores. São 2 décadas a administração do município de Vaza Alegre contratando pessoas com salário proporcional. Então, nós estamos fazendo um estudo administrativo, jurídico e financeiro que está, assim, está tirando noites de sono, tanto do prefeito como do seu secretariado, mas a gente está evoluindo bastante. E essa proposta a gente considera bastante palpável para os servidores. Ok. Só fazer uma colocação aqui, o pessoal que está na internet também pergunta, né? A Loura Silva diz o seguinte: o município tem muito cargo comissionado, se cortar esses cargos, talvez dê para pagar. Bom, aí já o prefeito vai comentar isso. E a Luísa Souza, e aí sim uma pessoa que vive a situação, ela diz: estou nessa negociação desde o início, queria muito, né, ver o desfecho dessa história onde ambas as partes não ficassem no prejuízo, principalmente essa categoria tão sofrida, o que diz ela. Né? Primeiro, a questão dos comissionados. Tem como cortar para pagar a questão? Ou a questão do... A questão não se trata de... toda gestão precisa dos cargos comissionados, que é quem cria a condição de governabilidade, inclusive, dentro dos setores, né? E aí, os cargos comissionados já foram diminuídos para sobreviver. Vaza Alegre, eu não tenho muito chorado a questão da crise, mas agora mesmo, no mês de janeiro, para mim, fechar o pagamento de precatórios, o déficit de precatório acumulado de 2018 chega nas médias de R$1 milhão, que tem que ser pago agora entre dezembro e janeiro. Então, é muito débito, tanto é que durante a gestão passada, nós vimos aí empresa de lixo atrasado, os serviços básicos sem serem feitos, porque não tinha dinheiro para pagar, e a crise continua a mesma. Então, o problema não é comissionado, o problema é uma ação que tem, que inclusive eu estou tentando resolver, porque desde o início do mandato, que eu tento resolver com o sindicato, agora, eu não posso dar uma proposta de solução do problema sem... Tem uma contrapartida. Né? O objetivo do acordo é a encerrar a ação. Eu não posso tratar de realizar aqui um sacrifício para fazer um acordo e a ação continuar tramitando. Aí não faz sentido, eu estaria sendo irresponsável com o município. Okay. No caso aí dessa negociação, onde é que o sindicato também poderia contribuir? Já o sindicato batalhou com vocês, entrou com ação? Não, o sindicato é um parceiro. O embrólio aí do sindicato, o problema do sindicato é porque o advogado realmente quer. Para ele não tem nada a perder, a categoria tem, mas para o advogado, se eles fecharem um acordo dessas condições, porque na proposta nós pedimos a dispensa total da ação, do honorário, certo? Nós estamos pedindo a dispensa do honorário, até porque os honorários nós não sabemos se vai existir. E para ter o acordo, o município precisa de ter alguma vantagem e dar também um compromisso, porque eu posso muito bem também, como prefeito, empurrar e deixar isso vir de acordo com as decisões lá de cima. Nós estamos vendo aí um governo novo, né, que a gente estava discutindo, inclusive já se contrariando em algumas das suas defesas principais, que era a questão da corrupção, mas o governo novo tem sido muito incisivo nessa questão de proteger o Estado e as instituições, né, e tem fragilizado a questão do sindicato. Você tem ideia, desde a reforma,
que os municípios hoje não são obrigados mais a repassar, a cobrar direto digamos, a contribuição sindical. E a gente faz isso em respeito ao sindicato. Eu quero aqui externar mais uma vez o meu respeito ao sindicato e não estou aqui culpando o sindicato da ação não dar certo. Mas, na verdade, o município está propondo aquilo que é possível de fazer. O que eu tenho dito é que o meu compromisso é encerrar o meu mandato resolvendo o problema, mas eu não posso resolver resolvendo só a nossa parte, sem que a parte também do sindicato e da categoria, né, ceda também alguma coisa, certo, Marcos? Então, a questão de Luísa, né, só complementando, eu agradeço muito sempre a participação de Luísa, ela é muito defensora da categoria, e eu fui o prefeito, Marcos, que peguei 128 servidores públicos na minha época, em 2009, que ganhavam 2 horas, referente a 2 horas, porque naquela época você contratava, né, às vezes, 2 horas de um serviço, 2 de outro, e aí eu tinha 128, se eu não me engano, funcionários que ganhavam 2 horas. E a gente ampliou todo esse pessoal para, no mínimo, 4 horas, até porque não fazia sentido, administrativamente, a pessoa ia para a escola, trabalhava 2 horas e ia para casa, né, não terminava nem o expediente, um mês expediente. Então, imagina aí o salário, 1/4 de um salário, né, a pessoa ganhava. Então, eu resolvi isso nos meus mandatos anteriores, e agora estou disposto a resolver, mas eu estou num outro momento, um momento de crise, nós estamos agora numa dificuldade grande, está sendo cancelado empenhos no governo federal, nós temos uma previsão de um custeio de 3 milhões de reais que o Eunício conseguiu, está empenhado, mas até agora não pagaram, e não foi só o do Ceará e nem só o de Várzea Alegre, são vários municípios, e isso tudo nos deixa preocupado, porque se não entrar esse custeio, eu vou ter que fazer alguns cortes que são obrigatórios, porque não se pode gastar mais do que o que se arrecada. Você é empresário, também sabe isso. Né? Então, é uma dificuldade, mas mesmo diante desse quadro de crise, mesmo diante dessa política, né, que talvez favoreça a gente nesse resultado final lá, mesmo assim nós estamos dispostos a sentar com a categoria e tentar fazer. Agora, para a gente chegar no consenso, o advogado dessa ação vai ter que realmente ceder um pouco para vai ter que entender a situação do servidor. Né? Isso. É por isso que a gente vai pedir a compreensão e tenho certeza que o sindicato nos ajudará nisso, né? O nosso... Até porque, na verdade, o advogado ele está representando os interesses das partes. Né? Então, se as pessoas elas desejam fazer esse acordo, o advogado ele tem que ter a sensibilidade também de ouvi-los. Isso é uma ação coletiva. É uma ação coletiva. Como é que ela pode ser negociada individual agora? O servidor direto com o advogado? Não, aquelas pessoas que têm interesse em negociar podem chegar para o seu advogado e dizer, olha, eu quero desistir da ação. Com relação a esse retroativo, também eu posso abrir mão. Livremente, eles podem. Isso é um direito independente da modalidade de ação, é isso? Exatamente. Era uma dúvida que foi gerada, o doutor Vitor já viu isso, pode, realmente o sindicato também concorda que pode, né? Então, assim, nós estamos num ano aí iniciando a gestão, onde o governo federal quer acabar com a Justiça do Trabalho, já acabou com o Ministério, enfim. Pode essa ação, ela ter até um entendimento, porque antigamente o entendimento, nós inclusive já, quando eu era prefeito, nós já ganhamos uma ação em relação a isso, né? Porque na época o entendimento do Supremo era que poderia pagar dentro da proporcionalidade. Esse entendimento pode voltar a ser também revisto e a ação perde todo o seu efeito, entendeu? Mesmo diante desse quadro, eu estou propondo, né, fazer, porque eu tenho um compromisso com a categoria e sei o quanto é importante um servidor ganhar o seu salário digno para ir trabalhar no serviço público. Ok, Helder, só para a gente aqui fechar, digamos assim, o tema, é que chega definitivamente a proposta. Negocia aqui, não é de hoje, a gente acompanha essa celeuma de muito tempo. Isso. No início da sua terceira gestão, já se sinalizava nesse sentido, inclusive foi proposta de sua campanha resolver esse problema, e é o que está no caminho que você vem propondo, né? Fez um primeiro encontro, não deu certo, não houve entendimento, e agora chega ao entendimento com a categoria Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Bom, sua preocupação é apresentar essa proposta para o servidor. Isso, essa proposta ela já foi apresentada ao sindicato. Né? Agora você quer fazer como o sindicato disse que a proposta dá para administrar, mas teria que continuar com a ação. Então, perdeu o sentido. Né? Então, a gente quer, diretamente com a categoria, fazer
a proposta para que aquele que queira fazer individualmente, a gente faz esse entendimento individualmente e ele sai da ação, pede a desistência, né, vê com o advogado como é que vai ser feito, né, o advogado da ação, e aí aquela pessoa vai ser ampliada dentro da administração e ganhar o seu salário mínimo. Como essa ação é coletiva, o sindicato não poderia intervir nesse sentido de dizer, todo mundo, já que chegamos a um acordo, só aqui o entendimento, já que o sindicato entendeu a proposta, e aí, logicamente, seria bom ouvir o próprio Erialdo a respeito disso, mas já que nós estamos falando aqui no assunto, já que a ação é coletiva, o sindicato não poderia sentar com esses advogados e dizer o seguinte, olha, nós vamos ter que desistir da ação. Poderia? Não, poderia. Essa possibilidade? Poderia. Né? O problema é o que você falou, os advogados fizeram um trabalho aí, né, de 3, 4 anos, né, então eles têm o direito deles de reivindicar. Ou então, o próprio sindicato poderia, negociar um percentual Isso, menor. eu acho que o ideal seria essa negociação, que o doutor Vitor deve manter contato com o Erialdo, e a gente está falando aqui, mas você tem toda razão, o Erialdo não tem se negado a ajudar, a colaborar, inclusive a dialogar com os advogados. Então, nós deveremos marcar que é importante que seja sentado com os advogados, inclusive essa semana ainda, Vitor, porque se a gente já tiver uma posição de valor por pessoa que ele irá cobrar, a gente já teria como chegar num consenso com o sindicato, de repente o município poderia ver uma forma de ajudar, com uma parte, o sindicato com outra, e, enfim. Inclusive, eu já fiz aqui, né, o doutor Vitor já produziu para o presidente da Câmara, o José Denner, né, a nossa mensagem, criando já essas vagas. Né? Por quê? Porque para mim fazer a ampliação desse pessoal... Questão de horário, de carga horária. De carga horária. Eu vou ter que ter uma lei que eu não posso simplesmente chegar e contratar mais 4 horas do servidor sem ter criado a vaga legalmente na Câmara. Né? Então tem que criar essas vagas, ao invés de fazer um concurso público, eu vou ampliar. Agora, de imediato, eu estou publicando, estamos publicando na segunda-feira aí, para terça, uma seleção, porque a seleção eu faço de forma imediata. Porque eu tenho que suprir essas necessidades exatamente porque eu não coloquei na seleção, porque eu imaginava que estava uma coisa resolvida, né? Mas aí, como não está resolvido, nós vamos ter que ir para esse detalhamento agora de espaço, né? Inclusive... Só mostrando aqui a proposta para os internautas. Isso aqui o que o prefeito está mostrando é o projeto de lei. O projeto de lei que vai ser encaminhado para a Câmara, para a análise dos vereadores aprovarem ou não o aumento do salário desses servidores. Né? É uma política determinada pelo prefeito, a Procuradoria está instrumentalizando, né? Construiu o projeto de lei e vai ser submetida à apreciação dos nossos vereadores. Ok, Gregório. Era só para falar com relação a essa questão que estava se debatendo agora há pouco, em relação ao posicionamento do sindicato. O sindicato, na realidade, ele é um porta-voz de uma determinada categoria. Então, assim, toda vez que a gente senta com o sindicato, a direção, ele é aberta à nossa proposta, só que sempre o presidente diz, vamos levar para a categoria tem que decidir. Os seus representantes. Então, assim, né? O que a gente tem que ver também, valorizar nesse momento, mais uma vez, é a abertura do prefeito com relação à administração pública hoje com relação a esse diálogo. Na gestão anterior, eu fiz parte de uma comissão, o doutor Vitor fez parte de uma comissão, para a gente discutir esse mesmo assunto. E a gestão não se comprometeu na época, o sindicato, a categoria, reivindicava pelo menos 1 hora a mais do que o que eles ganhavam e não houve um diálogo em relação a isso. E é isso, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem... Eu percebo assim que o sindicato, naquela época já era aberto a esse entendimento e hoje o sindicato, pela parte da direção do sindicato, eu acredito que não exista, da parte da direção do sindicato, do próprio sindicato em si, nenhuma barreira em relação a esse entendimento, mas infelizmente ou felizmente, ele é composto por os seus associados e o sindicato sempre diz, vamos levar a proposta, todas as vezes que o prefeito tem ido lá ao sindicato, o sindicato diz, vamos levar essa proposta para ser discutida e dialogado com a categoria, né? Ok. Bom, então é isso, né? Vai levar a proposta. Renovar aqui, Marcos, o convite, sábado, eu naturalmente estava vendo aí que tinha uma agenda no sábado em Fortaleza, porque a
a eleição da APRESS, no dia 26, e tem um compromisso lá com o Nilson e a comitiva lá da APRESS, numa reunião interna que vamos fazer dos prefeitos, mas mesmo que eu não esteja presente na reunião, mas aí vai estar o secretário de administração, vai estar o secretário de chefe de gabinete, nosso procurador, e o Erialdo está convidadíssimo, né, vai ser comunicado hoje pelo gabinete, para a gente fazer essa reunião no sábado e ver se a gente chega num consenso. E até lá o Erialdo tem sido um grande parceiro, a gente tem tido uma boa relação com o sindicato, porém o entrave é essa questão dos honorários, que naturalmente também a gente não pode assumir o município, até porque... Pelas negociações, vocês podem dizer que essa é a proposta que está mais próximo de se aprovar, né? Isso, eu acho que aqui, o servidor que quiser já assumir esse compromisso da desistência individualmente, só resta agora esse detalhe do advogado. Se for, a gente amplia e contrata para essa pessoa passar a ganhar o salário mínimo. E o compromisso é com toda a categoria, né? Naturalmente, não se pode fazer um acordo se o município também não está tendo ali a garantia da existência da ação. Aí eu não tenho como fazer isso sem não ter, ou de forma coletiva, Marcos, ou então individualmente eu preciso de ter uma homologação do entendimento para poder fazer, né, essa ampliação de forma segura, né, para o município. Bom, o Erialdo Custódio diz, prefeito está aguardando pelo projeto, aqui já é outra coisa, de calçamento e tal. O pessoal está pedindo muito aqui calçamento e outros projetos, e a gente quer dizer que vamos marcar um outro momento com o prefeito, numa entrevista que a gente possa tratar de assuntos mais amplos da administração, e a gente pode falar em calçamento, em abastecimento de água, né, em outros assuntos de interesse da população, mas hoje nós queríamos dizer à população que o assunto, a pauta do assunto era essa, a questão aí da categoria de auxiliares de serviços gerais e merendeiras em relação a essa pauta do salário mínimo como menor salário. Pô, a gente já vai estar com um mês e pouco de gestão, né? Com 17 dias a gente já estava debatendo uma série de mudanças e já vai estar com um mês e pouco, a gente já tem mais assunto para estar debatendo, né? Com certeza, né? A partir do mês, na verdade, o Brasil começa a andar a partir de 1º de fevereiro, né? Quando começa administrativamente a funcionar com o Congresso já recomposto para o ano, né? Sim, mas aproveitar e convidar amanhã, a partir das 15 horas, né, a gente vai estar numa live, vamos discutir esse assunto, mas vamos discutir carnaval, vamos discutir as realizações também que tiveram aí, então você é meu convidado aí para criticar, cobrar, elogiar se tiver algo a elogiar, e eu estou sempre à disposição. Algum dia, pai, tu é doido, tu ainda numa crise dessa, né, se a gente não discutir, não dialogar com a população, a gente não consegue levar, às vezes, a realidade dos fatos. Então, todo mundo convidado amanhã para a gente estar junto aí nessa live. Pronto, essa live você acessa, né, a live do prefeito Zé, na sua página no Facebook, né? Aí você tem aí a oportunidade também de fazer perguntas muito mais diretas também ao prefeito, está lá com toda a sua equipe para atender. E aqui na rádio nós vamos marcar já um momento na próxima semana, dependendo da agenda do prefeito, para a gente ter um espaço maior e mais amplo para debatermos esses demais assuntos, tá bom? Estamos às ordens, Marcos. Ok, prefeito, obrigado pela participação. Se tiver mais alguma coisa a falar, por favor, os nossos convidados fiquem à vontade. Não, só agradecer, né, e agradecer sempre o empenho aí do Vitor, do Gregório, que as demandas são muito. A administração pública hoje, ela tem, devido à crise, parece que aumenta os problemas, né? Então, a gente tem tido aí muitas dificuldades para tocar toda essa burocracia e tudo, mas sou muito grato a todos que acompanham a gestão, e agradecer mais uma vez a confiança do povo e dizer que tudo que for possível a gente fazer para dar certo, Marcos, a gente fará até o final de 2020. Com fé em Deus e com muito trabalho. Ok, Vitor, alguma coisa? Gregório? Obrigado, Marcos Filho, por deixar sempre disponível os microfones aqui, a rádio, para que a gente publique, né, prefeito, informações de interesse do município de Vaza Alegre, e gostaria de deixar também um abraço especial para Loura e para Luísa, que são servidoras dessa classe, certo? São servidoras, estão lutando aguerridamente, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar num denominador comum. Gostaria de deixar meu fraterno abraço para as duas. Ok, Gregório. Também aqui só agradecer o convite e da gente poder estar aqui esclarecendo em relação às questões financeiras e administrativas das secretarias que a gente ocupa, e convidar as pessoas também a participar, a visitarem nossa secretaria, qualquer dúvida em relação à parte administrativa, estamos lá sempre
todos os dias, de portas abertas para receber as pessoas, os servidores do nosso município. Ok, muito bem. E a você de casa que nos acompanhou, muito obrigado, né? A gente finaliza por aqui o grande Jornal da Cultura de hoje.